É hoje, a bola rola aí como rola no Newton Santos, Nova Iguaçu e Vasco. Vamos falar tudo sobre esse jogão e o Vasco divulgar uma nota admitindo a matéria do Globo Esporte. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E como eu falei na introdução, logo mais às 9h30 da noite a bola vai rolar no Newton Santos. Esperamos que seja o último jogo que a gente não vai poder estar presente. Vasco e, na verdade, Nova Iguaçu e Vasco, o mando de campo do Laranjão da Baixada Fluminense. É a segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Nova Iguaçu, para passar para a segunda fase, eliminou o Barcelona de Roraima e o Vasco eliminou o União do Mato Grosso. E é um jogo que vale muito, já que quem avança ganha 2 milhões de reais na CBF de premiação para avançar de fase. Então, um dinheiro que nenhum dos dois pode abrir mão. E além disso, o Vasco ainda sonhando com o bicampeonato, a Copa do Brasil, é a via mais curta da Libertadores. E para o Nova Iguaçu seria um efeito histórico passar para a terceira fase. Então, todo cuidado é pouco lá no Newton Santos. Bom, e o Nova Iguaçu mandou o jogo justamente pelo Newton Santos, porque o Laranjão é pequeno. Cabe 1.000 ou 2.000 torcedores. E se mandar para São Januário seria uma inversão de mando de campo. Então, por isso que eles mandaram o jogo para a casa do Botafogo, que é o Newton Santos. Bom, e vamos começar. Lembra do Boa Noite que eu falei da matéria do Globo Esporte? Que eles falaram que eles fizeram um levantamento, na verdade, de uma consultoria que prestou serviço ao Vasco no processo de pedido de recuperação judicial, que o Vasco deve aproximar, segundo a matéria, deve aproximadamente 13.200.000 aos jogadores no elenco atual, entre luvas e direito de marcha. Salários estão em dia. Bom, salário da carteira, esses seriam outros direitos dos jogadores que o Vasco estaria devendo. Bom, na noite de ontem a gente já tinha gravado Boa Noite. Vasco divulgou uma nota desmentindo a matéria do Globo Esporte. Ignoraram que eles basearam numa empresa que prestou serviço ao Vasco no processo de recuperação judicial. Isso que está tudo em dia. Vejam. Bom, tirem as suas próprias conclusões. O Vasco deu essa versão e os colegas do Globo Esporte tiraram essa matéria baseada numa empresa que prestou serviço justamente ao Vasco. E já prevejo desse credenciamento, os colegas do Globo Esporte, o André Garoni, que fez críticas, críticas óbvias, inclusive não será mistério se eles demitirem o André Garoni da TV Vasco, como fizeram com o Vaguinho, já que eles juram que não são apoliticados e demitiram o Vaguinho por considerarem eles ligados a outras linhas, outros partidos dentro do clube, e se fizeram com o André Garoni, que fez uma crítica óbvia, também não será mistério para mim.
mas tirando suas próprias conclusões sobre as duas versões do Globo Esporte e a nota da diretoria. Bom, e hoje a bola rola como rola lá no Santos, um jogo extremamente importante, vale grana, não só grana. Todo mundo sabe que a Copa do Brasil é o caminho mais curto para a Libertadores. O Vasco lutando aí, sonhando com o bicampeonato, foi campeão em 2011, né? Bateu no Curitiba na final, venceu o primeiro jogo por 1-0, perdeu lá por 3-2, mas naquela época existia gol de fora de casa como critério de empate. O Vasco fez 2 gols fora de casa e não sofreu nenhum, e com isso levou o título da Copa do Brasil. Que era chamado gol geográfico, que não existe mais. Era como se fosse gol fora de casa, o Alessio dobro. Bom, e o Nova Iguaçu, passando para a terceira fase, será um efeito histórico para o time da Baixada Fluminense, que nunca passou por essa fase. Além da premiação, né, que eles teriam, esse ano eles vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, seria um avanço para eles também. Então, todo cuidado, é pouco. O Vasco tem uma dificuldade tremenda de passar dessa fase. No ano passado, sofreu para passar o Água Santa nessa fase, chegou até a semifinal, mas quase foi eliminado na segunda fase, quando chegou a abrir o placar, o Água Santa virou, o Vasco virou de novo e o Água Santa empatou, e o Vasco superou o Água Santa nos pênaltis. E tem eliminação traumática também nessa fase, no ano retrasado, né, daquele time do Pedro Raul e tudo. O Vasco foi eliminado pelo ABC, justamente na segunda fase. Então, todo cuidado é pouco. Aí, além dos últimos históricos contra o Nova Iguaçu, que o Vasco tem dificuldade. No ano passado não venceu o Nova Iguaçu, e esse ano, na estreia do Campeonato Carioca, empatou em 1-1. Então, todo cuidado é pouco lá no Newton Santos. Bom, desculpem. E vamos começar com Nova Iguaçu, que é o mandante do jogo. E o técnico Carlos Vitor não terá desfalque, né, exceto o Caio Tenório, que saiu do clube, cria do Vasco, que estava no Nova Iguaçu, saiu do clube, mas nos que estão ele vai contar o que tem de melhor. Inclusive, é a base do time que eliminou o Barcelona de Roma por 3-0 na fase anterior. O provável time do Nova Iguaçu, deixa eu pegar aqui, Lucas Martinelli, Gabriel Pinheiro, Matheus Miller, Ian e Sidney. Thiago Jorge Penha, João Lucas, Sandrinho, Rodney e Vitor Rangel deverão ser esses 11 que iniciarão jogando lá no Newton Santos contra o Vasco. Já o Vasco, o técnico Fábio Carelli, faz mistério sobre os 11 titulares, já que o Tchê ainda se recupera da lesão no joelho, deverá continuar de fora, já esteve de fora da primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo, deverá continuar de fora, mas há um mistério se ele vai manter o esquema de 3 volantes, né? E caso mantenha esse esquema de 3 volantes, ele tem a opção de escalar o Jair, que cumpriu suspensão contra o Flamengo, então está como disponível para o técnico Fábio Carelli escalar. Caso ele opte pelo Paulinho, ele vai tirar no lugar do Matheus Cocão.
Ou se ele tirar o esquema de 3 zagueiros, vai tirar o Matheus Cocão e vai botar o super craque da Angola, o Lorde Augusto, né? Fazendo um trio de zaga trio de ataque com o Ryan e com o Vaete. O provável time do Vasco é o Jardim, Paulo Henrique, Freitas, João Vitor e Lucas Pinto, Hugo Moura, Matheus Carvalho, ou Paulinho, ou Lorde Augusto, e Jair. Ryan e Paete deveriam ser esses 11 que estarão jogando amanhã no Newton Santos, lembrando que não tem vantagem para o time melhor ranqueado da CBF. Quem avançar, quem vencer nos 90 minutos avança para a terceira fase. E se houver empate nos 90 minutos, cobrança por pênalti. Então, novamente dizendo, todo cuidado é pouco lá no Newton Santos. Então, é isso, galera. Às 8h30 tem análise da escalação. Depois, análise rápida do primeiro tempo. Depois, repercutir tudo lá no Newton Santos. Lembrando que o jogo será transmitido pela Sport TV e pela MR, né, ambos do Grupo Globo, mas não vai passar na TV Globo Aberta. Então, é isso, galera. Até mais com as emoções de Nova Iguaçu e Vasco. Até mais.